sábado. Bom, essa informação é do meu amigo Jorge Nicola. Aliás, o Jorge Nicola foi o primeiro que falou sobre a questão da possibilidade da contratação do Júnior Santos, atacante do Atlético Mineiro, mas parece que o Corinthians está recuando nesta contratação. O Corinthians estaria desistindo dessa contratação. Isto porque, segundo o próprio Jorge Nicola, a informação do Nicola, apesar do acordo encaminhado com o Atlético Mineiro para a contratação do Júnior Santos, o Dorival Júnior quer a contratação de outro jogador do Atlético. Ele quer a contratação do Rony. O Rony. Esse é o Júnior Santos. Aí o Rony. Exatamente, o Rony que já jogou no Palmeiras, está vestindo a camisa do Atlético Mineiro. O Santos também quer a contratação do Rony. A informação, inclusive, é que o Dorival chegou a conversar por telefone com o pessoal do staff do Rony ao longo da semana para tentar convencer o jogador a se transferir para o Corinthians, dizendo que no Corinthians ele vai ter papel de protagonista. Lembrando que no Atlético ele não está sendo utilizado. Acontece que não é uma negociação tão fácil, porque, primeiro, o Corinthians gostaria de ter o jogador por empréstimo. O Corinthians não tem dinheiro para fazer a contratação. O Atlético Mineiro gostaria de negociá-lo em definitivo. Então essa é uma situação que complica. E outra situação que complica é o salário do Rony, que ganha mais de R$1 milhão, R$1.600.000 por mês. Está muito fora, muito acima do que o Corinthians pode pagar. Então não é fácil. No caso do Júnior Santos, o Júnior Santos viria por empréstimo e aí o salário seria dividido. O Júnior Santos ganha R$1 milhão no Atlético Mineiro. O Corinthians pagaria 800 mil e o Atlético Mineiro pagaria 200 mil. O Júnior Santos, o Atlético quer R$1,5 milhão para negociar o jogador. Júnior Santos, que foi artilheiro da Libertadores de 2024, mas o Corinthians estaria desistindo da contratação desse jogador. Eu tô colocando no condicional no estaria, porque negociação de futebol muda a todo momento. E o Corinthians quer um atacante, né? Quer mais um atacante. Porque o Corinthians já tem 6 reforços para a temporada. O João Ricardo, goleiro, que virá em março do Fortaleza, tem 37 anos. O Pedro Milans, que está sendo apresentado nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo, o Pedro Milans, lateral direito, está sendo apresentado e já fica à disposição do Corinthians para o jogo contra o Velo Clube lá em Rio Claro pelo Campeonato Paulista. Gabriel Paulista, zagueiro que estava livre no mercado. Alisson, que veio do São Paulo. Aliás, uma informação sobre o Alisson, né? O Alisson não poderá jogar o Campeonato Paulista pelo Corinthians, porque ele já jogou uma partida com a camisa do São Paulo, justamente a estreia contra o Mirassol. E o regulamento do Campeonato Paulista não permite que ele jogue por outra equipe. Ele vai poder jogar no Campeonato Brasileiro, na Supercopa do Brasil, na Copa do Brasil, na Copa Libertadores, mas no Campeonato Paulista o Alisson não vai poder jogar. Matheus Pereira também foi contratado. O Caio César também foi contratado, chega na semana que vem. O Marcelo Paz, que é o executivo de futebol do Corinthians, está buscando mais um jogador de ataque que atue pelas pontas, está buscando mais um lateral esquerdo e está buscando também mais um volante. Agora, mais um volante é essa informação, porque o Alisson ele vem para jogar de segundo volante no time do Dorival Júnior. O Dorival Júnior entende que o Alisson se encaixa melhor como segundo volante. O Dorival ainda camisa 5 para competir com o Ranielli, para ajudar o Ranielli na função. Hoje praticamente só tem o Ranielli atuando nessa função. O Maicon jogava nessa função de vez em quando, mas o Maicon foi para o Atlético Mineiro. O Alan, do Flamengo, é um jogador que interessa ao Corinthians. O Vini Souza, do Wolfsburg, também é um jogador que interessa ao Corinthians.
chamado Vinição, né, que jogou no Flamengo quando o Jorge Jesus era o técnico do Corinthians. Então, são os nomes que o Dorival Júnior gostaria, as posições que o Dorival Júnior gostaria para preencher mais o elenco, né, e ter um time mais forte para a disputa dos campeonatos dessa temporada. Então vamos aguardar. A janela, ela fica aberta até o dia 3 de março e o Corinthians está trabalhando forte para esta sequência, para esta temporada. Claro que o Corinthians não tem o mesmo poderio ofensivo dos seus rivais, né? Mas o Corinthians está tentando usar a criatividade no mercado, tentando jogadores que estão livres no mercado, jogadores que não estão sendo aproveitados pelas equipes, jogadores que podem ser emprestados para poder compor o elenco corintiano. Corinthians que joga neste domingo contra o Velo Clube em Rio Claro pelo Campeonato Paulista. O Corinthians deve ter um time reserva para este compromisso, porque na quarta-feira o Corinthians tem o jogo contra o Bahia, estreia do Campeonato Brasileiro. O jogo será na Vila Belmiro, na quarta-feira. E no domingo que vem, dia 1º de fevereiro, o Corinthians vai jogar contra o Flamengo no estádio Mané Garrincha. O jogo contra... o jogo pela Supercopa do Brasil. O jogo contra o Capivariano, que seria disputado no dia 1º de fevereiro pelo Campeonato Paulista, foi para o dia 6 de fevereiro, só para outra semana, logo após o jogo da Supercopa do Brasil. É o Corinthians em meio a um calendário apertadíssimo, muitos jogos, muitas competições, por isso mesmo precisa de bastante elenco. São destaques e informações do Corinthians aqui no canal do Cereto. Vai deixando aí o seu comentário. Acha que o Rony seria uma boa contratação? Eu gosto do Rony. Acho que é um jogador que daria certo sim no Corinthians. É um jogador interessante, embora tenha jogado no Palmeiras muito tempo, né? Acho que no Corinthians ele daria muito certo, sim. É um jogador de raça, um jogador de vontade. Eu gosto do Rony, mas pelo salário de 1,5 milhão e 600 mil reais, dificilmente ele virá para o Corinthians para ganhar esse salário. Vai ficar realmente muito difícil. Faça